Salve pessoal, eu sou Adalto Flávio e este é o canal Por que Investir na Prática. Por que você tem tanto medo de investir na Bolsa de Valores? Vou te contar que eu comecei quando eu dei importância para o meu dinheiro. Quando eu percebi que o dinheiro era fruto do meu trabalho, fruto do meu esforço, eu comecei a valorizar o dinheiro um pouco mais. Por que um pouco mais? Porque eu vi que algo precisava ser feito com o dinheiro. Dinheiro não é só para ser gasto, né? Dinheiro ele tem que ser multiplicado. Se você trabalha, se você consegue, se você adquire esse dinheiro, você tem que multiplicar. É igual seus dons. Se você tem um dom, você tem que, por exemplo, se você sabe cantar, sabe dançar, você tem que fazer aulas, você tem que multiplicar. Se você sabe lecionar, você tem que fazer algo com aquilo para que se torne útil, né? E com o dinheiro não é diferente, é a mesma coisa. Então, quando eu percebi que o dinheiro era fruto do meu esforço, que algo deveria ser feito, eu comecei a dar mais importância para ele, né? Então, eu comecei a pensar nos meus sonhos, né? O dinheiro, ele é a moeda de troca, né? Você dá dinheiro em troca de algo. Você compra, você recebe. Você faz, você recebe. Então, é a moeda de troca. E tem gente que não valoriza isso. Por quê? Porque quando troca, não sabe a importância dessa troca, né? Por exemplo, quem gasta demais, não dá importância para o dinheiro. Não dá importância que quem trabalha ali 10 horas por dia, às vezes faz hora extra, ou tem outro emprego e só gasta, né? Aonde que entra aí a valorização do seu esforço dessas 10 horas trabalhadas, desse extra trabalhado, né? Desses dias que você deixa de se divertir para poder trabalhar. Então, quando eu comecei a pensar nessa valorização, eu comecei a ter um discernimento diferente sobre dinheiro, né? E infelizmente, gente, se você quer ter dinheiro, você tem que trabalhar para tê-lo. A não ser que você ganhe alguma coisa e faça proveito daquilo. Mas quando você trabalha, quando você conquista, parte dessa conquista tem que ser sua. Então, comece a se pagar primeiro, né? As pessoas elas entendem que guardar dinheiro é uma coisa que vai deixar de fazer algo que ela gosta, vai deixar de aproveitar a vida. Ao contrário, quando você se paga primeiro, você separa um montante para realizar seus sonhos, para você fazer aquilo que você tem vontade, né? Você, quando realiza isso, é muito mais gratificante, né? Então, pagar-se primeiro, para mim, se tornou uma regra. Por quê? Porque quando eu recebo todo o dinheiro que eu trabalho, que é fruto do meu esforço, uma parte eu já reservo para investir na minha pós-graduação, para se divertir com, com a minha família, né? Não deixo de pagar minhas contas, né? E eu tenho que investir num futuro, né? Por exemplo, o meu maior sonho, tenho vários sonhos, né? Inclusive nós temos, eu e minha esposa, temos vários sonhos, mas o que tem um longo prazo, né? Que é bom você dividir sonhos em curto, médio e longo prazo, né? É independência financeira. Eu não quero depender de aposentadoria, né? E não adianta nada você achar que você poupando pouco, você vai ter uma independência financeira farta, né? Quem planta, colhe. Quanto mais dinheiro você guardar, mais dinheiro você terá lá no futuro, né? Mas o que você deve fazer para esse dinheiro não desvalorizar? Que vocês veem aí a taxa a inflação
do jeito que está, a taxa Selic cada vez mais baixa, que isso influencia? Influencia na desvalorização do seu dinheiro. O dólar aí chegando a quase R$ 6, né? Então, o que você deve fazer para proteger, né, todo o fruto do seu trabalho, do seu esforço? Você tem que investir de maneira certa, né? Você tem que ter a sua reserva de emergência, né? Porque a gente planeja o futuro, mas imprevistos acontecem. Então você tem que ter a sua reserva de emergência. Então parte desse dinheiro, se você não tem sua reserva de emergência, primeiro faça, né? Mas eu vou te contar que eu entrei na bolsa primeiro. Eu não fui para a reserva de emergência. Porque quando eu dei importância para o meu dinheiro, eu vi que ele rendia de forma diferente. Quando eu olhava para ele de forma diferente, foi que eu me toquei que eu precisava me reeducar financeiramente. Então, às vezes, a gente pensa que tem que começar com o básico, que é reserva, mas às vezes o gatilho é você botar o seu dinheiro na reta e saber que você não pode perder ele. Foi assim que aconteceu comigo, né? Eu comecei investindo na Bolsa de Valores e eu vi que aquele dinheiro que eu estava depositando lá, ele não podia ficar lá à toa, ele tinha que ter um propósito, né? A maioria das pessoas fazem errado porque elas apostam na bolsa. E a bolsa não é uma aposta, né? Ela é uma aposta nas empresas que você estuda, né? Que você pega lá o relatório, você estuda, você monta uma estratégia para saber que tipo de empresa você vai investir. Por exemplo, eu tenho uma estratégia de investimento, criei ela nesses meses que eu estou investindo, e como eu comecei na crise, né, em plena pandemia, eu estou comprando ações que não estão no seu ápice. Então tem muita gente que fez ao contrário, né, comprou em outras épocas e agora está baixo. Mas tem gente que acha que se está baixo deve vender. Mas se você fez uma boa pesquisa, se você conseguiu investir numa boa empresa, você sabe que ela vai subir novamente. Então essa é a hora de comprar mais, não é hora de vender, né? Então tem certas manhas da Bolsa de Valores que você precisa aprender, claro, antes de investir. Mas não é porque eu estou falando que eu não comecei com R$ 1.000 na Bolsa de Valores. Eu comecei com 50, com 100 para saber o que estava acontecendo. Mas depois disso, né, eu comecei a estudar mais, eu comecei a conhecer as empresas nas quais eu invisto, e aquilo eu fui montando uma estratégia, né? As pessoas, elas têm... bom, isso vem passado de geração em geração. Elas ainda acham que a poupança é o melhor rendimento. Infelizmente não é. Se você conhece o IPCA, a taxa Selic, o CDI, você vai entender que a poupança hoje não é a melhor opção para ter um dinheiro com rendimento, né? Se você investe num CDB, umas letras de crédito, ou até mesmo no Tesouro Direto, você vai entender que rende muito mais que a poupança e é protegido pelo mesmo fundo garantidor que protege a poupança. Ou seja, se você deixa seu dinheiro lá e com uma eventual quebra de um banco ou uma crise extrema, o fundo garantidor ele vai te proteger até 250 mil por conta, por CPF, por CNPJ. O CDB, o LCI, não é diferente. O LCA não é diferente. O fundo garantidor, o FGC, ele vai te proteger nos mesmos 250 mil. Então por que eu vou deixar na poupança se o CDB rende mais? É bom pensar nisso, né? Por exemplo, o que eu falei dos sonhos? Curto, médio e longo prazo, né? Uma coisa que eu falo, que hoje eu bato o martelo para reserva de emergência. Então, reserva de emergência você vai deixar onde? Você vai deixar seu dinheiro parado debaixo do colchão? Não, reserva de emergência você tem que deixar em algo que renda, né? Mas eu não vou deixar parado na poupança. Não é uma discriminação contra a poupança.
É o que eu estou falando. Tem opções melhores. Então, por que não estudar essas opções melhores? Né? Às vezes a gente fica preguiçoso e não pega as coisas para ler, não pega as coisas para estudar. Né? Eu mesmo, depois que eu comecei a me educar financeiramente, eu criei este canal, eu converso com muita gente, eu falo sobre investimentos, mas as pessoas ainda têm medo, né? E por que esse medo? O que te limita tanto a prosperar, né? Porque não é porque eu estou falando de bolsa de valores que, Dalton, então tem que investir na bolsa para prosperar. Não, é simplesmente você entender como funciona o seu dinheiro e fazer ele multiplicar, independente se seja uma renda passiva ou renda ativa. Se é que você vai lá trabalhar ou se simplesmente seu dinheiro que está trabalhando por você. Né? Acredito que quanto mais você juntar essas duas coisas, mais dinheiro você vai ter e logo você vai chegar no propósito que você quer chegar. Por exemplo, o meu maior propósito, que é o de mais longo prazo, é a independência financeira. Então, para que isso aconteça, eu tenho que ficar firme nos meus aportes e trabalhar mais para ganhar mais, para poder fazer o dinheiro multiplicar. Porque, na verdade, a realização desse sonho vai vir dos juros compostos. Não é aquela coisa que, se eu tenho R$ 100 por mês, né, em um ano eu vou ter 1.200. Não. Se você tem R$ 100 por mês e tem uma estratégia, né? Por exemplo, um pouco para renda, reserva de emergência, um pouco para o seu sonho e um pouco você vai investir, né? Que o investimento, na verdade, ele é o que você faz com esse dinheiro, né? É o risco que você corre. Por isso que a gente fala de renda variável, porque a renda fixa, né, como o CDB, como as outras coisas, elas têm já um índice, uma meta que você pode atingir. Agora a renda variável não, ela pode subir, pode descer, né? Mas isso não quer dizer que você vai perder dinheiro, né? E a perda do dinheiro também é uma coisa que você precisa trabalhar, né? O medo de falhar. Né? Por que você tem tanto medo de falhar? O medo limita muita gente, porque até na criação, a criatividade ela começa a diminuir quando você tem medo do que os outros vão achar do que você criou. Por isso que crianças são mais criativas, porque elas não têm essa coisa na cabeça de, nossa, alguém vai achar ruim com o que eu estou fazendo. Ao contrário, ela criou e pronto. A partir do momento que você vai crescendo, você vai ficando com medo do que o outro vai achar. Né? Se eu fizer isso, o que será que vão pensar? Então sua criatividade vai lá embaixo. Quando você começa a ficar bem consigo mesmo, começa a ter um autoconhecimento, você começa a discernir melhor essas questões. Né? Meu maior investimento esse ano foi iniciar a terapia. Né? Com ela, eu consigo ver coisas que eu não conseguia ver antes. Né? Eu consegui me desacorrentar de muitas coisas que impediam o meu crescimento. Né? Então, quando eu falo aqui de investimento, não é só bolsa de valores. A bolsa de valores é investimento para o seu dinheiro. Né? E para o seu investimento? Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? E os seus sonhos? Né? Você não tem sonhos? Se você não tem sonhos, você está vivendo para quê? Você precisa chegar em algum lugar, você precisa querer chegar em algum lugar. Por isso que você trabalha, não é só para pagar a conta. Você faz algo para ter algo em troca. E o que é esse algo que você espera? Você precisa pensar nisso, né? Você precisa sonhar mais. Às vezes o que está faltando na sua vida é sonho. O sonho vai espantar seu medo e você vai começar a ver coisas que você não via antes. Adalto, mas isso é ser extremamente otimista, não ser realista. Gente, eu sou realista, né? E a realidade, ela é conforme eu quero que ela seja, né?
Se eu preciso trabalhar o meu ser para que ele prospere. Então, a gente tem que ser otimista sim. Ah, Dalton, mas está acontecendo muita coisa ruim. Beleza, mas o que você pode tirar proveito disso? Do ruim, fazer algo bom. Né? Então, quando você pensar em medo, né, qual que é realmente o seu medo? Por que você tem tanto medo de investir o dinheiro que você ganhou? Né? Você realmente valoriza o seu dinheiro? Por isso que eu falo, você sabe quanto que você ganha? Você sabe quanto que você gasta? É mais importante saber o quanto se gasta do que se ganha. Porque não adianta nada você gastar mais do que ganha. Porque o dinheiro não tem valor ali para você. Tudo que vem, você não fica com nada. E o seu merecimento? E o pague-se primeiro. Pense nisso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Bora fazer a diferença, porque investir na prática. Até a próxima.